Boa noite a todos e a todas. No primeiro caderno do livro Entre Milênios, em que Haroldo de Campos dialoga com artistas visuais, o poeta retoma o princípio ut pictura poiesis, ou seja, assim na poesia como na pintura, formulado por Horácio em sua Arte Poética, no ano 20 a.C. Este conceito indica a similaridade entre as duas artes e já fora expresso anteriormente pelo historiador grego Plutarco, que atribui ao poeta Simônides de Sels a frase, aspas, a pintura é poesia calada e a poesia, pintura que fala, fecha aspas. No caso do autor grego, esta ideia se baseia na filosofia platônica, segundo a qual tudo o que existe no mundo das formas são imitações imperfeitas do que existe no mundo das ideias. Logo, toda forma de arte seria imitação, mímese, estética da imitação dos fenômenos, a cópia da cópia. Esta tese continuou a ser divulgada na Idade Média, no Renascimento, entra em declínio a partir do Romantismo e é retomado com diferentes significados nas primeiras décadas do século XX, quando os movimentos de vanguarda buscam aproximar a poesia das artes visuais, sobretudo a partir da década de 1950, com o advento da poesia concreta e da poesia experimental portuguesa, a POEX. Para os vanguardistas, não se trata mais de imitar a natureza ou de trazer para a poesia a mesma verossimilhança da pintura, mas sim de explorar todas as possibilidades de criação com as palavras, as possibilidades de criação plástica com as palavras, e mesmo sem elas, como acontece na poesia visual, e, sobretudo, na poesia processo. No caso de Haroldo de Campos, que desde a sua fase concretista explorou a espacialização das linhas, o uso de diferentes fontes e corpos de letras, entre outros procedimentos construtivos, o diálogo com as artes visuais acontece tanto em sua criação poética quanto em sua obra teórica e no convívio com artistas como Hélio Oiticica e Luiz Sassilotto, que estiveram na linha de frente da vanguarda nas artes visuais entre as décadas de 1950 e 1970. Nos poemas incluídos no primeiro caderno de Entre Milênios, Haroldo de Campos presta homenagem a esses companheiros de viagem e também a outros artistas de diferentes épocas e países, tanto no plano referencial quanto no estrutural. Vamos ler e comentar agora o poema O Labirinto, de Gerson Knispel.
O Labirinto, de Gerson Knispel. 1. Vamos à Polônia. Wir fahren nach Polen. Dar uma tunda, Juden, nos judeus. Zu verschollen. Sova nessa corja. A solução final. A suástica sobre a estrela de Davi. Garras em aresta contra as amarelas, imbeles, pontas estreladas que sangram. Amarelo lívido astro, desastrado do mal. SZ, Z, 16972. Wagon A. Frank, Nash Auschwitz, KZ. O vagão, vácuo, ferragens sinistras, estaca arfando. Ao lado, os pré-lêmures ignorantes de sua iminente condição de larvas. O azul arroxeando é uma equimose e coagula sobre a pele da tela. 2. Então, os músicos, saltimbancos da morte, os tocadores de violino e trombeta, cordas, metal, cordas, puxando a carreta camponesa, inermes, feito espectros sorumbáticos, cabispensos uns, olhos outros, magras cabeças de fantoches, sempre tocantes, enquanto investe como um arpão aquilino a águia naze, aço rapinante, mas já cadaveroso, um soldado azul ferrete, crânio no elmo do capacete, jaz fulminado, enfim, Mead-Ha, do fulgor justiceiro, da mão de Elohim. 3. Tanques tratores e o general inverno tempestuam tatuados de letras cirílicas, varrendo no rilhar das esteiras os rastos do ódio. Ich bin ein Ordas, Großschwein, und lass mich nur mit Juden ein. Eis-me aqui, a suína mor, somente vou para a cama com os judeus. A boca do canhão vela pela jacente valquíria, escorraçada por seus concidadãos nazi-carrascos. Feldurer, puta do campo de batalha, loira em grande aberto decúbito, fartos seios esféricos, Madalena do arame farpado, morta ou talvez em dormevela, enquanto uma lata letal de gás Zyklon rola sobre estilhaços de suástica. Tudo tinto de amarelo e roxo, lusco-fusco, luz e breu. 4. Advém, então, o anjo. Sobrevém o anjo de baioneta calada. Sobrevoa o arcanjo paraquedista. Hannah Senek, ali dourada, rompendo as farpas dos aramados, resgatando da queima que avermelha os livros de poemas, Heine, Brecht, Hannah, riscando o fósforo feliz que, no extinguir-se, incita a chama. Bem, neste poema, construído em 4 partes, divididos em linhas breves, que fazem uso constante do enjambemã,
e da mistura de palavras em português, hebraico e alemão. Haroldo de Campos homenageia o artista plástico Gershon Knispel, nascido na Alemanha, sobrevivente do Holocausto, militante comunista e defensor da causa palestina, que viveu em São Paulo e faleceu em Israel. Na primeira parte do poema, há uma referência, um minutinho só, vou corrigir algo aqui no texto. Na primeira parte do poema, há uma referência histórica ao antissemitismo e aos pogroms, ou linchamentos coletivos de judeus, comuns na Europa Oriental, sobretudo na Polônia e no antigo Império Russo, anterior à Revolução de 1917. O poeta cita a suástica e a estrela de Davi como símbolos desse período da história, que levou ao genocídio de um número estimado por Hannah Arendt entre 4,5 milhões e 6 milhões de judeus. E faz ainda referências a Anne Frank e ao campo de extermínio de Auschwitz. O tema é desenvolvido na segunda parte da composição, em que, usando o mínimo de recursos empregados como metonímias, Haroldo de Campos registra cenas das orquestras de câmara existentes nos campos nazistas, formadas por músicos judeus expulsos da Filarmônica de Berlim. A maneira como o poeta constrói as imagens tem força expressionista, como acontece nas linhas, abre aspas, espectros sorumbáticos, cabispensos, uns olhos cerrados, outros magras cabeças de fantoches, sempre tocantes, fecha aspas, em que a palavra valise joyciana enfatiza a dramaticidade plástica. Em particular, nesse portmanteau sempre tocante, a palavra tocante tanto se refere ao tocar o instrumento, quanto ao tocar no sentido mais emotivo, né? Algo que é tocante, porque desperta a nossa compaixão. Esta seção do poema termina com outra imagem de alto impacto. Abre aspas. Um soldado azul ferrete, crânio no elmo do capacete, jaz fulminado, enfim, miad-ha, do fulgor justiceiro da mão de Elohim. Fecha aspas. Imagem em que novamente encontramos o substantivo com função metonímica e as citações hebraicas que remetem à Torá, da qual Haroldo de Campos traduziu vários trechos do Bereshit e o Kohelet na íntegra, além do Cântico dos Cânticos, o episódio da Torre de Babel, do sofrimento de Jó, entre outros textos bíblicos. Na terceira parte do poema, Haroldo de Campos mescla de parte simultaneísta imagens de dois eventos históricos, o da libertação dos judeus dos campos de extermínio pelo Exército Vermelho da União Soviética, na metonímia haroldiana,
tanques tratores tatuados de letras cirílicas, e a humilhação pública de uma mulher alemã, ariana, loura, de olhos azuis, condenada por ter relações sexuais com judeus, o que era proibido desde a década de 1930 na Alemanha, após a outorgação das famigeradas leis de Nuremberg, inspiradas nas leis de segregação racial vigentes na suposta democracia norte-americana e que permaneceram em vigor até a ascensão do movimento pelos direitos civis na década de 1960. A mulher alemã, humilhada por seus concidadãos, nazi-carrascos, é chamada pelo poeta de loira em grandaberto, decúbito, fartos seios esféricos, Madalena do arame farpado, numa combinação de duas figuras de linguagem, a metonímia e a metáfora. A seção finaliza com outra imagem expressiva. Aspas, tudo tinto de amarelo e roxo, lusco-fusco, luz e breu. Fecha aspas. Que surge após um plano detalhe que registra uma lata de Zyklon B sobre estilhaços de uma suástica. Aqui, como em toda a composição, os substantivos usados de maneira metonímica resumem de forma eficaz todo um quadro. Na última seção do poema, Haroldo de Campos introduz dois personagens alegóricos, o anjo da baioneta calada e o anjo paraquedista, tradução para o imaginário teológico hebraico dos uniformes dos soldados do Exército Vermelho, responsáveis pela libertação dos campos de Treblinka, Sobibor, Auschwitz e outros, quase todos localizados na Polônia. Desde o início dos anos 40, vários movimentos da comunidade judaica informaram as autoridades aliadas sobre os campos de extermínio e sobre os trens que transportavam prisioneiros, e pediam aos aliados que bombardeassem os campos e, sobretudo, as ferrovias, para impedir a continuidade do genocídio. Mas as autoridades da Inglaterra e dos Estados Unidos consideraram que esse não era um objetivo estratégico na guerra. O grande finale do poema é a redenção dos livros queimados pelos nazistas, entre os quais Haroldo de Campos cita os de Heinrich Heine e Bertolt Brecht, o primeiro por ser judeu, o segundo por ser comunista. Este poema se dialoga com a biografia e a obra de Gerson Knispel, também antecipa a temática da segunda parte de Entre Milênios, dedicada à história e à política. Em outro poema do primeiro caderno, O Lance de Dados de Monet, já no título faz uma aproximação entre o impressionismo de Claude Monet, já homenageado por Haroldo em Xadrez de Estrelas, e a poesia espacial
de Mallarmé, ponto de partida da poesia concreta. O poema faz uso da espacialização das estrofes na página, criando um movimento plástico, ao mesmo tempo em que renuncia à referencialidade da composição anterior em favor de um grau maior de sutileza e cromatismo. Aqui estão presentes luzes e cores, plantas, animais e, sobretudo, palavras simples ou compostas, neologismos ou termos já dicionarizados, escolhidos por sua expressividade plástica e sonora. Temos um jorro semântico luxurioso, em que se destacam termos como nenúfar, áurea, satúrnia, nelumbo, pantera subaquática, citreoblau, tênebras, ninféias, verde-azul e outras palavras que funcionam como manchas coloridas, à maneira da pintura impressionista. Um tema que aparece na composição é o da velhice e morte do artista, no caso, Monet, embora Haroldo de Campos também pudesse estar falando de si próprio, quando escreve contra o escuro, a iminência do escuro, a negrescente oclusão da não-cor. O poema começa com uma explosão de cores, para finalizar com a ausência da cor. Mas vamos ler o poema. O lance de dados de Monet. Com Monet, a pintura se transfigura, se transpintura, se ruptura. Cores, esse novelo abissal de cores, onde um sol pode estar farfalhando luz na tônica da palavra nenúfar, ou declinando a sombra áureo-satúrnia desse outro, si mesmo, nome floral, nelumbo, tudo isso vindo a ser uma azul pantera subaquática, cujo rugido emerge como que enjaulado na câmara de ecos do roxo do violeta, do cianuro, do citreoblau, mitileno, turquesa tirante a ônix, de tão turva até ao verde-azul, mais suave aqui, suave a ensafirar-se. Ruge a pantera submersa, e o que aflora é a colmeia explosiva das ninféias, em tênebras noturnas, ou já aurorescendo, rododátilas, ao toque punício do agílimo pincel, capaz de estrias, de vênulas, de taxas, de borrões turbinosos e moventes. Monet, septuagenário, Pliquant, octogenário, sob o amplo chapéu de abas, quebra-sol, gigante barbibranco, o olho convalescendo, de expulsa nivosa catarata. É um que pode olhar de frente para o sol e reparti-lo como a pupila aquilina que não se esbranca ao encarar a fulva combustão do astro hélio fogoso. E reparti-lo em canteiros de flores, como no seu jardim, não suspenso,
de Givenchy, edênio, onde, passando a ponte de bambu, o mestre, ele, joga seu jogo extremo. Bate-se armado de um punhal-pincel em prisma contra o escuro, a iminência do escuro, a negrescente oclusão da não-cor. E no Transcel, então inscreve a nova constelação entre a Ursa, a menor e a maior, das ninféias. Muito bem. Vamos ler agora um outro poema intitulado Iole de Freitas. Asas invasoras assaltam o museu. Asas com tentáculos de arame, cobre, latão. Asas que se transformam em velários, em chapas de escarlate, em redes para invisíveis borboletas, e avançam seus tegumentos, perfuram paredes, dardejam pontas iridescentes, atravessam janelas, farfalham ao redor da fiação elétrica, penduram-se como cipós ectoplasmas dos postes de luz. Iole passou por aqui com seu séquito de retículas platinadas e imprimiu em tudo seu toque talismânico. Muito bem. Se no poema anterior, dedicado a Monet, o próprio vocabulário da composição busca reproduzir verbalmente as manchas coloridas das telas impressionistas, aqui o léxico adotado por Haroldo de Campos tenta reproduzir, pela concisão, objetividade e estranheza das poucas metáforas, as formas escultóricas da artista homenageada. Abre aspas, asas invasoras assaltam o museu, asas com tentáculos de arame, cobre, latão, asas que se transformam em velários, em chapas de escarlate, em redes para invisíveis borboletas. Fecha aspas. Iole de Freitas, diga-se de passagem, é autora de esculturas, instalações e objetos inclassificáveis em que utiliza chapas de metal e outros materiais, buscando romper com a geometria convencional em formas que simulam o movimento pelas suas dobras, numa atualização de recurso bastante usado na escultura barroca. Vamos ler apenas mais um poema intitulado Origo Vitae. Courbet, esta insólita aranha genesíaca, né? Novamente a imagem da aranha. E, no entanto, comum aracnídeo de uma espécie doméstica, domesticável, pompeando como um pendão grande aberto, seu negro tosão, sua felpa veludínea, recortada em triângulo de cabelos intonsos, pelos interstícios, pelos entrementes, recorta-se a brecha, de onde a vida desabrocha. Como está claro aqui, né, não se trata da aranha, da mesma aranha mencionada por Iole de Freitas, mas aquela aranha associada à genitália feminina. Inclusive, esse quadro de Courbet já foi censurado várias vezes, né, no Facebook, como sendo suposta pornografia.
grumo pérola, ampola fetal, ovante, infante, que emerge da amniótica piscina placentária. Então, a vida grita, espasma, desumbilicada de seu fio, nutriente, essente e só. No oco do nascedouro, e parida, endereçando-se ao funil, torvo da morte, apenas. Por quanto tempo? Delongada, mas agora é vida buscando seu viveiro, no arenoso ritmo fluente e neutro da ampulheta que escoa. Temos aqui novamente o uso do enjambemã e da espacialização das estrofes. E depois de gerar, ei-la a vaginada aranha, canibal de volta ao seu mistério de Vênus, ao seu nome de pelúcida alfombra e clitorídea ninfa, né? Essa bela palavra montagem criada por Haroldo, clitorídea ninfa, e ao seu ofício carnivorante, crua e nua, brazonada de riçados cabelos, boosco deleitoso, horto meio aberto, meio ocluso, entre lisas coxas branco bifurcadas, ora espumoso bucentauro de núpcias, ora carenada caverna, ou sorvedouro válvulo, que Dioneia de cílios licorosos, drósera orvalhada e purpurante, ros solis, devora a carne humana e lancinada goza. Muito bem. Por hoje, ficaremos por aqui e continuaremos a ler Haroldo na próxima semana. Boa noite a todos e a todas e até a nossa próxima conversa.